Ei. Psiu, 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 psiu. Não quer tirar foto, não? Ei, olha aqui, menino. Olha, se ajeitando, tu viu? Olha o meu jeito aqui se ajeitando, olha. Meu Deus, que ei, bicho inteligente, olha aqui. Olha aqui pra tirar uma foto, amigo. Quer não, amor? Olha lá o outro lá, brincando. Paga de difícil. Olha lá, amor, brincando. Não, gostei desse, que ele é muito difícil. É difícil. A posei pra tirar foto? Não, mas isso daí não, daí tá meio estranha. Tô me dando confiança, ó, difícil, ó. É a mulher, ó. Aí, ó. É uma Fêmea. gata. É. É uma gata. Olha lá, olha lá. Fazendo xixi. Caramba, que